ele fez um decreto permitindo que a Petrobras comprasse rapidamente equipamentos no mercado nacional por até 100% do valor do importado. Com isso, a Petrobras fez um programa de nacionalização, forneceu tecnologia para o mercado, e nós chegamos a ter 5.000 fornecedores brasileiros, não só do setor petróleo, porque os equipamentos e materiais servem para todos os outros, competindo internacionalmente no estado da arte. Aí veio o Collor, retirou essa vantagem, e veio o Fernando Henrique, liquidou as empresas, emitindo o decreto 3161, repito, que isenta as empresas estrangeiras de imposto de importação e não isentou as nacionais. Resultado, 5.000 empresas foram destruídas. E as que restaram, a GE comprou todas. Ou seja, na gestão Fernando Henrique, além das privatizações absurdas, foram desnacionalizadas 2.700 empresas brasileiras. E no governo do PT já tem 1.700. Nós não estamos conseguindo estancar isso. Não estamos conseguindo defender a empresa genuinamente nacional. Então, quando você fala conteúdo nacional, o que a GE fornece é conteúdo nacional, porque a empresa, Fernando Henrique extinguiu a diferença entre empresa brasileira de capital nacional e capital estrangeiro. Então, a GE é considerada nacional. Então, exporta todo esse lucro e nós estamos estourando aí o déficit nas contas correntes internacionais. Ano passado foi 80 bilhões de dólares, esse ano vai ser mais de 100. Então, o que nós estamos ganhando, cedendo a nossa maior chance de nos tornarmos um país potência econômica, financeira e tecnológica? Estamos jogando isso fora, inclusive podendo usar os recursos do pré-sal para investir em energia alternativa, energia limpa, solar, eólica. Então, os recursos do pré-sal nos dão recursos para educação, para saúde, para desenvolvimento tecnológico, e nós estamos abrindo mão disso e ganhando o que em troca? Qual é a vantagem que nós estamos tendo? Nenhuma, companheiro, nenhuma. Então, ou nós assumimos a nossa condição de país independente e soberano, ou vamos aceitar um pseudo-país com as funções de colônia. Não dá para se assimilar uma entrega de 60% do maior campo do mundo descoberto, cubado, comprovado, para empresas estrangeiras. Não dá para aceitar isso. Como brasileiro, não dá. Então, essa questão do nacionalismo, nós inclusive estamos vendo a direita ganhando na Europa, mas é a direita nacionalista. Não tem nenhuma direita entreguista lá, nenhuma direita que aceite entregar a sua riqueza para... Como diz o Estrela muito bem, na relação, como diz o Churchill, não existe amizade entre países, existem interesses. E quando você tem um produto como o petróleo, que tem o maior poder geopolítico hoje no mercado internacional, e abre mão desse poder, meus amigos, não tem recompensa que compense isso. Isso é inaceitável, do meu ponto de vista. Não tem retorno o que se entregou. É o futuro do país, é o futuro das novas gerações, é o futuro da nossa economia, da nossa potência, da nossa tecnologia. Estamos entregando sem nenhum retorno. Então não dá para aceitar isso. Eu acho que não tem negociação política que justifique, não há país que faça esse tipo de cessão de uma riqueza, a não ser país colonizado. A Nigéria cede para a Shell, o Gabão para a Exxon, mas nós não somos uma Nigéria nem um Gabão. Nós somos um país soberano, competente, viável e o mais viável do planeta. Não podemos abrir mão dessa condição para nos mantermos submissos na condição de subpaís, de colônia. Não dá para aceitar isso. Muito bem, agora é a minha vez. Horário, mas o horário vai, eu vou
extrapolar o horário, porque essa é uma discussão que eu considero importantíssima. Conteúdo nacional. O ponto principal do conteúdo nacional, defendido pelo presidente Lula, foi o emprego. O emprego para os brasileiros. Nós atingimos níveis de emprego no Brasil nunca antes atingidos, de emprego. Então, o emprego é básico para a dignidade humana, né? Então, o conteúdo nacional foi, primeiramente, para fazer no Brasil o que pudesse ser feito no Brasil, nas palavras do presidente Lula, e criar emprego para brasileiros. Eu pessoalmente, sabe, senador, fui a antiga Escavagima, lá no Angra dos Reis, né? Na Verón. Portões fechados, um matagal, batendo, portão fechado no cadeado, veio uma cachorrada ladrando no portão e tudo mais, e entrando, veio o vigia, prendeu os cachorros, nós entramos. Hoje tem 6 mil empregados na Escavagima, na Verón, como é que chama? Lá, não me tem o nome do estaleiro. É isso. Primeiro você tem que atacar os problemas, as necessidades básicas da população. E o emprego foi essencial para o crescimento, o conteúdo nacional foi essencial para o crescimento do emprego. Agora, estamos em nova fase. Temos que ver o conteúdo intelectual nesse conteúdo nacional, né? Então, esse é um processo. A gente não podia simplesmente, não podemos fabricar turbinas no Brasil, cada unidade são 3 turbinas de 30 megawatts cada um, aeroderivados. Nós não fabricamos isso, fazemos o quê? Vamos exigir que sejam fabricados no Brasil, na hora que surgiu pressão. Tínhamos os 8 SPCOs, as unidades a ser contratadas, então nós exigimos, tem que ter um conteúdo nacional crescente, né, para fabricar no Brasil. É o bastante? Não é o bastante, exigimos, tem que ter um departamento de engenharia na fabricação, né? Paulatinamente, nós adquirimos o conhecimento de termos uma capacidade de engenharia, de projeto de engenharia para fabricar turbinas, que são equipamentos altamente sensíveis para nós, né? Muito bem. Então, eu insisto, estamos num processo, e esse processo depende ainda de condições internacionais, cada vez mais, porque o Brasil está se mostrando, como eu disse, uma ameaça ao status de governança global, como disse o Paulo Nogueira Batista, que permanece desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, isso é um processo. Muito bem. Isso eu estou convencido. Não, repito, existem altos e baixos, crítica, vamos fazer crítica, mas eu confio plenamente, tanto no governo anterior como nesse governo, nas medidas que estão sendo tomadas. Outra coisa, eu vou responder a sua pergunta, importantíssima a sua pergunta sobre o acidente de Macondo, né? O acidente de Macondo é um acidente ideológico, por mais absurdo que isso possa parecer. Porque o acidente de Macondo é produto da implantação na BP do mesmo processo de gestão, modelo de gestão que implantaram na Petrobras, que foi a gestão por resultados, transformando a companhia numa série de unidades de negócio, independentes uma das outras. Isso é um modelo intrinsecamente capitalista, que foca no indivíduo e não no conjunto do sistema a sua gestão. O acidente de Macondo foi porque a unidade de negócios do Texas, da Bridgeport, da BP, né, por sinal era presidida por geólogo naquela época, e estava com os seus indicadores aprovados não cumpridos. E isso ia influenciar nos bônus dos gerentes da BP. E exigiram da Transocean que tomasse, implantasse e praticasse, como o Fernando disse, uma série de medidas altamente arriscadas. E deu no que deu. Nós, quando assumimos em 2003, quando o governo Lula assumiu em 2003, acabamos com as unidades de negócio na Petrobras. A Petrobras é um sistema, tem que ser gerido sistemicamente. Está entendendo? Então, no pré-sal, eu já fui questionado várias vezes dessa tua pergunta. O acidente de Macondo aconteceria em terra, no impulso terrestre.
porque foi falha na construção, que a gente chama na operação de construção de poços, no revestimento dos poços e na cimentação dos poços, como disse Fernando. Acontecer em terra, acontecer em água rasa, onde for. Eles cometeram erros graves porque os gerentes da unidade da BP, da unidade de negócio BP em Houston, estavam com seus bônus anuais prejudicados. A Petrobras, quando nós assumimos em 2003, os diretores e os gerentes da linha gerencial recebiam poupudos bônus nos finais de ano. E nós acabamos com isso. O governo Lula acabou com isso. Acabou com bônus, acabou com a gerência. Então, a operação do pré-sal é extremamente segura, não tem problema nem operacional, nem tecnológico. Já passamos por momentos muito sensíveis e todas as medidas de segurança foram aplicadas de uma forma absolutamente perfeita. Né? Eu, como diretor, 2 ou 3 oportunidades que o pau quebrou, em bom português, e as equipes atuaram com os elementos de segurança perfeitos, não houve uma gota de óleo no mar. Entendendo? Então é isso. Inclusive com a Transocean. Inclusive com a Transocean. Então, o acidente de Macondo não está... É um acidente absolutamente... Foi uma irresponsabilidade operacional. Por causa dos bônus dos gerentes que não queriam perder seus bônus, queriam botar o pronto em produção no mais curto prazo de tempo. Agora, bom, o nacional... Posso só rapidamente? Sim. São 12h47. Pois é, eu fui verificar o horário. Infelizmente, a gente não vai poder passar das 13 horas. Tem um outro evento logo em seguida aqui. Eu tenho um compromisso já. Então, tinha que sair eu vou pedir até para o nosso conselheiro, que eu acho que esse tema merece continuidade num novo debate. Tá? Eu vou ter que me retirar do momento. Deixa eu só fazer um último também, aproveitar. Claro. Porque, na verdade, eu acho que tem uma questão aqui que coloca, às vezes, aparentemente, pessoas do mesma ideologia, aparentemente campos diferentes, que não é verdade. A verdade é que nós temos uma discussão do modelo de transformação ou de revolução brasileira, vamos chamar assim. Eu vejo, claro, um segmento dito social desenvolvimentista e um outro nacional desenvolvimentista. Essa questão entra o pano de fundo diz respeito ao papel do capital. Se você vai ter um peso maior no capital nacional, junto com as estatais, ela grande, o agente do Estado sendo o grande ator de desenvolvimento, trazendo a indústria brasileira de capital nacional, ou se não fazemos distinção da nacionalidade do capital. É claro que hoje o sistema econômico que está montado hoje é absolutamente monopolista e pró, né, a dependência. A gente vê aí, inclusive do ponto de vista político, nós vimos a Grécia, vários países europeus, a Grécia é o exemplo, né, que houve uma decisão política soberana do seu país, com a eleição de um cara mais à esquerda, que não pôde governar, não conseguiu o conserto de acordos possíveis. Então, a grande discussão, o pano de fundo disso, e aí eu acho que o governo Lula criou e acho que a Dilma menos, mas criou uma grande oportunidade de ser desenvolvimentista, de que nós colocamos hoje, efetivamente, uma parcela enorme da sociedade que era marginalizada como consumidores. Né? À custa do quê? Se nós pensarmos bem, hoje nós conseguimos, inclusive, à custa do capital brasileiro, de nossa poupança, inclusive, nacional, e particularmente, às vezes, subsidiando multinacionais. Esse nós achamos que é um equívoco, quando você vê a subsídio do setor automotivo, enfim. Então, a discussão do pré-sal, eu acho que coloca uma oportunidade aí, porque nós estamos falando de 1 trilhão de 7 trilhões de dólares. Que aí você pode montar todo um aparato industrial que pode ter bases nacionais e independentes, com tecnologia, que nós não vamos depender se a GE, de uma hora para outra, quiser fechar sua fábrica, que fecha, né, e ir embora. Ou nós vamos ter uma coisa que a gente vai ter um controle. Se não vamos estatizar tudo, se vai ser tudo socialista, que eu acho que não é essa a questão. Então, democratizamos. Inclusive, as pessoas indo para a rua, mobilização social, cria um fato político, institucional, importante até para essa definição. Agora, eu acho que a gente tem que procurar a unidade em cima daquelas pessoas que acham que o Brasil precisa, sim, ter um projeto independente, soberano,
que não é um país pequeno, que pode ter efetivamente um papel diferente nesse conceito internacional, ajudando inclusive os menores, né? Porque a relação internacional é absolutamente desfavorável para todos os outros que não são os países centrais. É isso. Uma palavra, eu acho que a crítica, por exemplo, que o Zé Siqueira... Só um minutinho, só para ficar registrado no microfone. É extremamente importante, sabe? Nós temos que criticar, inclusive, e puxar a opinião pública para posições